Pagar tributos é uma daquelas certezas da vida, né? Mas o que de fato acontece por trás de cada boleto, de cada desconto no salário? O sistema tributário brasileiro tem essa fama de ser super complexo, mas hoje a gente vai desvendar os principais segredos dele. Vamos mergulhar nesse universo e entender como ele realmente funciona. Para começar, a gente precisa entender a palavra-chave que governa tudo isso: tributo. É bem comum usarmos imposto para tudo, mas na verdade, imposto é só uma das várias espécies. Tributo é o termo técnico, o termo legal, que abrange toda e qualquer cobrança que o governo nos faz. E entender essa diferença já é o primeiro grande passo para decifrar o sistema todo. E aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente começa com a definição fundamental, depois de os componentes, conhece os 5 tipos principais, foca naquele duelo clássico entre impostos e taxas e, no final, a gente entende por que tudo isso é tão importante para a nossa relação com o Estado. Então vamos lá. Tributo é o nome oficial para qualquer pagamento obrigatório que a gente faz ao governo. É o conceito que serve de alicerce, de base, para todas as outras classificações. Pensa nele como se fosse o tronco de uma árvore bem grande, de onde saem todos os outros galhos, como os impostos e as taxas. Agora, para entender de verdade o que faz alguma coisa ser um tributo, a gente vai analisar a definição que está na lei. É como se a gente fosse colocar o DNA jurídico do tributo num microscópio. Cada palavrinha ali tem um motivo para existir e uma consequência prática gigantesca. E aqui está ele, o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Essa é a certidão de nascimento de todo e qualquer tributo no Brasil. Parece complicado à primeira vista, né? Mas calma, vamos quebrar isso em partes para ver como cada termo foi escolhido a dedo. Primeiro ponto, prestação pecuniária. O que isso quer dizer? Basicamente que o tributo tem que ser pago em dinheiro, ou com alguma coisa que tenha um valor bem claro em dinheiro. Não dá, por exemplo, para pagar o IPTU capinando a praça da cidade. A lei até permite, em casos muito específicos, usar bens imóveis, mas a regra geral é sempre o dinheiro. Compulsória. Isso aqui é fundamental. Ninguém escolhe pagar um tributo. Se a lei diz que ter um carro gera a obrigação de pagar o IPVA, no momento em que alguém compra o carro, essa obrigação nasce automaticamente. Não é um contrato, não é um acordo, é uma imposição do poder do Estado. Agora, uma das partes mais importantes: não constitua sanção de ato ilícito. Olha só, um tributo não é uma multa. Paga-se tributo por fazer algo legal, como vender um produto, receber um salário. Já a multa é uma penalidade, é um castigo por ter feito algo errado. E aqui a gente vê essa diferença de forma bem clara. O gatilho para o tributo é uma ação lícita, que a lei chama de fato gerador, como ter um carro ou receber um salário. Já o gatilho para a multa é o descumprimento de uma regra, tipo passar no sinal vermelho. Resumindo, o tributo vem da normalidade, a multa vem da irregularidade. E por que essa diferença é tão importante? Porque ela tem impacto direto no bolso. O Supremo Tribunal Federal, lá no tema 816, definiu que as multas por atraso no pagamento de tributos, as chamadas multas moratórias, não podem passar de 20% do valor do débito. Isso mostra como essa distinção entre punição e obrigação tributária tem consequências financeiras bem reais. E por último, instituída em lei. Nenhum tributo pode ser criado por um simples decreto ou só pela vontade de um governante. É preciso todo um processo legislativo formal. É o famoso princípio da legalidade, uma garantia fundamental para quem paga os tributos. Ok, agora que a gente já entendeu o DNA do tributo, vamos conhecer a família. O STF reconhece que esse gênero tributo se divide em 5 espécies diferentes. Vamos ver como essa árvore se ramifica? E aqui estão elas: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Quem estuda direito até usa um macete para decorar: PEC e TIC. E olha, cada uma dessas espécies tem uma função e uma lógica bem diferente. Mas o que define a qual espécie um tributo pertence? A resposta não está no nome que o governo dá para ele, e sim no seu fato gerador. Em outras palavras, o que importa é a verdadeira razão pela qual aquela cobrança está sendo feita. É a natureza do evento que dispara a obrigação que realmente conta. Vamos agora focar no duelo que causa mais confusão no dia a dia: a diferença entre impostos e taxas. Entender isso é entender a lógica por trás da maior parte do que a gente paga.
Essa tabela mostra o centro da questão. O imposto é pago por uma ação da pessoa, como ter renda, e o dinheiro vai para o Caixa Geral do Governo para financiar tudo, de saúde à segurança. Já a taxa é paga porque o Estado fez algo específico para alguém, como emitir um passaporte ou coletar o lixo da casa. A arrecadação da taxa fica carimbada, vinculada àquele serviço. Ótima forma de lembrar. Pensa nos impostos como contribuições para um grande caldeirão que financia a máquina pública como um todo, o bem coletivo. Já as taxas são pagamento direto por um serviço individualizado que dá para medir e entregar diretamente a quem paga. E essa decisão do STF ilustra isso perfeitamente. Por que a iluminação pública não pode ser cobrada via taxa? Simples, porque é um serviço geral, universal. Não tem como medir quanta luz cada cidadão usou na rua. Beneficia todo mundo de forma igual e indistinta. Por isso, tem que ser financiada por impostos, que são justamente para despesas gerais. E a gente chega ao ponto final, mas que talvez seja o mais importante. Por que toda essa teoria jurídica realmente importa no dia a dia? A resposta está na relação de direitos e deveres que se estabelece entre quem paga e quem cobra. Então, o ponto crucial é este. O tipo de tributo que se paga define o que o Estado tem que dar em troca. Não é só uma questão de nome, é sobre a natureza do contrato social que se estabelece a cada pagamento que a gente faz. Este slide resume o acordo. Ao pagar um imposto, a contrapartida é o funcionamento geral do país: saúde, segurança, educação. Não dá para exigir uma rua asfaltada só porque se pagou o imposto de renda. Mas ao pagar uma taxa de emissão de um documento, por exemplo, existe o direito de receber aquele serviço específico de forma direta. E para terminar, fica a reflexão. Cada tipo de tributo é uma ferramenta com um propósito específico. Entender isso nos leva a perguntar: como sociedade, será que estamos usando as ferramentas certas para construir o país que a gente quer? Essa distinção não é só técnica ou jurídica, ela é fundamental para um debate público qualificado sobre o nosso futuro.